E no nosso quadro Teologia em Foco, vamos falar sobre mais uma temática que é bem interessante, falando sobre a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Ambas andam lado a lado, como um casal, marido e esposa, esposa e marido. Não tem como separar essas duas inteligências, porque se é espiritual, automaticamente ela trata da emoção emocional. E se é emocional, ela tem que ser espiritual. De outra forma, será uma inteligência emocional humana que não vai surtir muito efeito. Vai ser apenas palavras ditas ao ar. Mas me pediram essa temática porque nos últimos tempos nós temos visto muitos agitadores, vibradores, pessoas vibradoras, falando sobre a inteligência emocional. Hoje, nós temos pessoas expertas no assunto, pessoas que conhecem demais, mas quando a gente chega na vida delas ou deles, é um verdadeiro bagaço, é uma verdadeira destruição, não se entende com nada nem com ninguém. E basta tocar no calo porque a briga está comprada. Então muitos estão aí falando, especialmente em alguns púlpitos de igreja, sobre a inteligência emocional. Mas a inteligência espiritual, essa que é importantíssima para o equilíbrio de tudo, nós temos uma grande omissão, tanto nos púlpitos das igrejas como fora da igreja. Porque normalmente as lideranças que falam sobre as inteligências que fizemos citação têm o interesse, têm o intuito de tirar a liberdade de expressão das pessoas que estão subordinadas. Normalmente essas lideranças estão à frente de uma igreja, à frente de um grupo, à frente de uma posição política. E eles só pregam para as pessoas estarem subordinadas, estarem caladas, aceitando tudo. Por quê? Os satanistas, as pessoas que compartilham com o pecado, eles querem que a turma fique calada, que não contextualize, que não proteste, que diga que tudo está bem, tudo está bom. E não é assim que funciona. Nós temos que protestar. Agora, o protesto não quer dizer que seja com gritaria, com pancadaria, mas com a palavra, com a liberdade de expressão. E não quero dizer que ambos os assuntos sejam ruins. Falamos, já mostramos que tem que haver esse equilíbrio na vida do homem, mas não para alguém que está à frente tirar proveito, tirar vantagem, como tenho falado, dizendo, tem que aceitar, não pode reclamar, tem que ficar subordinado em todas as situações e mostrar que tem a inteligência emocional, de forma alguma. A palavra de Deus nos fala que Deus nos colocou por cabeça, os cristãos por cabeça, e nunca por cauda, nunca ali, como o mundo costuma dizer, no rabo da gata, no final, de forma alguma. Nós temos que mostrar a verdade, nós temos que combater o pecado, temos que lutar pelos nossos direitos, isso à luz da palavra, isso dentro da Constituição, para que haja um equilíbrio, tanto na esfera espiritual como na esfera biológica, no mundo físico. Mas quanto à inteligência espiritual, que é a capacidade humana de equilibrar a razão, a inteligência espiritual, é isso aí. Observe que quando nós falamos da emocional, ela tenta suprimir, tenta subtrair muitas vezes as nossas emoções, dizendo que está tudo bem, quando tudo não está bem. Quando nós falamos agora sobre a espiritual, essa capacidade humana de equilibrar a razão, tanto no QI, que é a quantidade de inteligência, como no QE, que é quantidade de emoção. Então observe que não podemos apartar uma da outra. A liberdade, a inteligência espiritual, a liberdade, a inteligência emocional tem que andar lado a lado, porque onde se subtrai, aonde se tira a palavra de Deus, certamente é prejuízo para todos e para a sociedade, porque
Sabemos que a quantidade de inteligência, que é a quantidade de emoção que tem que estar dosada dentro do Evangelho. Para quê? Para que não haja um desequilíbrio, não haja um fanatismo, porque tem pessoas que excede a adoração, excede a palavra de Deus e daqui a pouco está em fanatismo. E a palavra de Deus não é fanatismo. A palavra de Deus não foi criada, não foi feita apenas para a gente ficar adorando a Deus, mas para a gente também não tornar-se alienados ao mundo. Isso, no contexto atual, os grandes líderes não querem falar. Por quê? Porque se eles começarem a falar que você tem direito, que você tem a liberdade de expressão, que você também tem a liberdade, tem a inteligência espiritual, eles vão ficar no chinelo, como costuma dizer os homens, vão ficar na poeira. Então, observe que o mundo, as pessoas que são satanistas, que pregam com interesse próprio, só tenta tirar proveito em todas as circunstâncias, só prega a palavra de Deus, ou a palavra pela metade, a palavra deles. Então, desde o princípio dos tempos, nós vamos ver, desde o princípio dos séculos, que o diabo arquiteta, que o diabo trabalha para escravizar a humanidade. E não pense que Satanás vai se materializar ou vai vir numa forma de um anjo glorioso, ou de um anjo, como é mostrado, um anjo da Idade Média, um ser vermelho de chifre, jogando labaredas pela boca, com o rabo, de forma alguma. O diabo, ele usa as pessoas. Aí hoje eu vi uma pessoa na cidade satanista, eu dizia dentro do carro, Satanás, porque realmente a pessoa adere a esse tipo de doutrina, esse tipo de coisa, de fazer o mal à humanidade. Entendeu? O ser humano estaria alienado e deixa o diabo trabalhar. Vamos ver se isso tem fundamento na palavra de Deus. Temos que falar embasado, temos que falar enraizado na palavra de Deus. No caso contrário, não faz sentido o Evangelho. Vamos à Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 1. Vamos ler agora a Bíblia. Estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, não vos torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. Observe que aqui não existe um português clássico, aqui não existe uma Bíblia no aramaico, né, no grego koiné, no grego difícil, não, a linguagem original. Mas é um português bem simples, uma linguagem bem simples, dizendo: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Isso é, se você sente a liberdade, se você sente a expressão do Espírito Santo de Deus, não precisa mais de nada, só precisa andar em espírito e verdade, andar dando frutos dignos de arrependimento e não deixar que essas pessoas cauterizem a sua mente, especialmente aqueles que apregou a religião. Religião não salva. Não é porque você vai à igreja evangélica, você é de uma Assembleia de Deus, a minha igreja mãe, a minha sede, de uma igreja batista, de uma igreja congregacional e outras grandes igrejas, que você é salvo. Mas porque você é obediente a Deus, porque você anda nessa liberdade, você tem essa inteligência de discernir as coisas certas das erradas, sem deixar ninguém colocar fermento na sua fé, na sabedoria que Deus lhe deu. Porque eu quero dizer que Deus nos ama incondicionalmente. Ele não quer saber quem somos, quem nós somos ou quem nós seremos. É incondicionalmente. E o desejo unânime dele, o desejo único, é que nós, a cada dia, cresça na graça e arrependimento, não importa a gravidade e o tamanho dos nossos pecados, e sim o nosso arrependimento, a nossa mudança. Aí sim você vai ter a inteligência emocional, inteligência espiritual. Eu vou mostrar um fato interessante, me veio agora à mente, um texto interessante que li essa semana, eu guardei. E durante a madrugada Deus me lembrou esse texto e eu
anotei e trouxe para aqui a respeito da maneira que Deus nos ama. A maior comparação, o maior exemplo é a questão dos nossos filhos, as nossas filhas, né? Papai, mamãe. Nós amamos eles não somente pelas virtudes que ele tem, mas se a gente olhar direitinho, quem é pai e mãe sabe disso, os filhos vai ter os seus defeitos, as suas inclinações, muitas vezes prevaricadores, reclamões e outros dor de cabeça. Tem muitas pessoas que têm filhos que estão envolvidos com drogas, com prostituição, outras pessoas que têm filhos envolvidos com roubos, assaltos. Mas como pai, como mãe, não concordando, não aceitando aquela condição que o filho se encontra naquele momento, não deixa de amar. Basta adoecer, basta ter qualquer problema de ordem judicial, de ordem moral, que o pai e a mãe batem em cima e tenta resolver a situação. Então, trazendo agora para o nosso caso, Deus nos ama como somos. Ele jamais vai concordar com essa maneira que nós praticamos pecado, essa maneira que nós deixamos a inteligência espiritual para seguir essas inteligências humanas, coisas erradas, pensamentos, palavras persuasivas humanas. Então devemos ter consciência disso e não deixar nunca que o diabo cauterize a nossa mente, porque atualmente temos visto muitos intelectuais, muitas pessoas aí em cursos paralelos à psicologia, como psicanálise, como curso de coaching, como curso de terapias, as grandes terapias, que seja de todas as sortes, que seja dos alcoólicos anônimos, que seja dos drogados anônimos, que seja dos que sofreram traumas de acidentes. Todos os terapeutas que trabalham dessa área, não estou mostrando eles como um vilão, como um agente, mas estou apenas ressaltando os que aproveitam da posição de entrar na mente das pessoas, de tentar ajudar as pessoas, que aproveita da emoção, que aproveita do sentimento, que aproveita da liberdade, porque são pessoas mensageiras do diabo, as que tentam tirar a palavra de Deus, que tenta ausentar a palavra de Deus para trazer coisas humanas. Então vamos ter cuidado. O maior manual, o maior guia de vida é a Bíblia Sagrada. O que você imaginar fora da Bíblia são armadilhas para escravizar a alma do homem, mas você vai entrar na Bíblia, vai falar de tudo, de toda a nossa jornada, de todo o nosso percurso, trajetória humana, fala das nossas emoções, da nossa eternidade, das nossas quedas, dos nossos amores, dos nossos dissabores, das nossas decepções, angústias, ansiedades, medos. A Bíblia está lá com remédio, com cura para toda e qualquer situação. Interessante a gente vamos presidindo, vamos falando da palavra de Deus, e o próprio Espírito Santo vai nos lembrando. Hoje eu não estou lendo muitos versículos, mas já vou chegar nos textos bíblicos, porque já que estamos mostrando uma pregação mais voltada à ética cristã, mais voltada à área comportamental, vai vindo esses pensamentos. E eu lembro-me que há uns 2 anos e meio, ou mais um pouco, eu passei a trabalhar num setor em que o meu líder, meu chefe, era ateu. Era ateu. E aquela pessoa que... Ateu é quem não crê em Deus, sobre toda e qualquer circunstância ou situação. E aquela pessoa diariamente fazia reunião no setor, chamava as pessoas e falava sobre inteligência emocional, segundo os pensamentos humanos. Segundo a teoria de Freud, nas teorias, os conceitos freudianos, a gente vai olhar, Freud deixou uma grande parcela de benefício para a humanidade, mas nas linhas obscuras era um homem ateu, um homem que não acreditava em Deus, e teve uma morte tenebrosa. E aquele ateu que eu trabalhava começou a pregoar essa inteligência emocional à luz dos homens, e o que me constrangeu, o que me deixou intrigado comigo mesmo,
foi que os evangélicos que trabalhavam ali começaram a seguir a sua doutrina. Abandonaram a Bíblia Sagrada, abandonaram o manual que a gente tinha, o que nós temos na igreja evangélica, são lideranças, e começaram com essa tagarelice, como falou o apóstolo Paulo, esse blá blá blá, essa balela humana. Então, a vida humana, os sentimentos humanos, as emoções humanas são medidas, são resolvidas diante da palavra de Deus. Fora de Deus não tem solução. Não sou contra a ciência, mas falei aqui há 2 semanas passadas que se a psiquiatria resolvesse os problemas da mente humana, não teríamos louco. Se as medicações resolvessem, as pessoas não estariam depressa, nem com crise de ansiedade. A ciência deixa a sua parcela, mas a palavra de Deus é que sana. A palavra de Deus é que cura, é que resolve todos os conflitos da sociedade, todos os conflitos da alma humana. Porque muitas vezes, diante de uma circunstância, nós entramos na malha da justiça, somos obrigados a se defender, acusar judicialmente alguém. E quando termina todo aquele processo, a área judicial dá a sentença, garante integridade para um dos lados, garante certeza para um dos lados, mas não garante a paz, não garante que a coisa está bem. Muitas vezes resolveu para um e para o outro não. Mas quando Deus está no negócio, somos mais do que vitoriosos. Quando Deus está no negócio, ninguém fica triste, ninguém fica decepcionado, ninguém fica temeroso. Então é essa palavra que eu quero dizer a vocês nessa tarde, a você, meu internauta querido, que não quis se identificar, que quer saber sobre inteligência emocional. Eu acrescentei espiritual. Sem o espiritual não existe o emocional, ou seja, sem o espiritual não existe a carne, não existe o biológico. Ambos andam lado a lado, são eternos namorados, é unha e carne, não dá para separar. Porque a palavra de Deus existe desde os tempos mais antigos, mas primórdio, e fala sobre isso. E fala sobre essas coisas com grande autoridade. E se a gente puxar um pouquinho a história, não é? Somente no ano de 1990 foi que os pesquisadores conseguiram dar um conceito comportamental sobre a inteligência emocional, com Peter Salovey e também o John Mayer, né, que publicou um livro com esse conceito. Segundo, o Daniel Goleman, baseado na psicologia freudiana. Olha só que coisa interessante. Mas a inteligência emocional, a inteligência espiritual, existe desde o princípio do mundo, desde que Deus fez Adão e Eva. A gente for entrar lá na Bíblia Sagrada, vai ver os primeiros conflitos emocionais, os primeiros conflitos dos casais. Nós vamos ao livro de Provérbios. Vou voltar a um versículo do Antigo Testamento para mostrar a vocês que nós estamos pregando, estamos fazendo a expressão na palavra de Deus. Provérbios 16, 32, Antigo Testamento diz o seguinte: melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que coisa interessante. Chamou a atenção, vale mais o homem paciente do que o arengueiro, o guerreiro, o brigador, né? Vale mais controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que é conquistar uma cidade? Tem muita gente conquistando a cidade, liderando as cidades no Brasil, no mundo. Mas só é de conflito, só é de dor de cabeça, só é de problema. Começa na mentira, vai na mentira até o fim. Aí do meio para o fim, todos eles desandam. Eu pergunto a vocês hoje, humanamente, até a presente data, humanamente se falando, desde o primeiro político, o primeiro rei, legislador, Saul, do lado do governo humano, até os dias atuais, quantas lideranças não decepcionaram do meio para o fim? Todas! Então a Bíblia diz, vale mais controlar o espírito do que conquistar uma cidade, do que com o exército tomar a cidade. Então
tudo começa e termina no âmbito espiritual. Já no Novo Testamento, em Efésios capítulo 4, e o versículo de número 26, diz o seguinte: quando ficares irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Quando você brigar, quando você arengar, quando você tiver raiva, apazigue o seu coração, aquieta teu coração antes que o sol se ponha. Por quê? Não existe nada mais angustiante, mais desconfortável do que passar uma noite preocupado, pensando o pior. Então, quando você tiver um conflito, se resolve durante o dia para você ter paz à noite. Vi aqui no Salmo 16, quando a Dalice dizia mesmo assim: de noite, quando o meu rins fala comigo. Um órgão, né, que é responsável pelos hormônios das emoções, onde tem a glândula suprarrenal que libera muitos hormônios, que está ligada à emoção, inclusive a testosterona. Quem é médico, quem estuda o assunto sabe disso. Então o Rins fala por isso, quando os hormônios estão lá em cima, a pessoa tem angústia, medo, tem pavor, tem crise de ansiedade, não sabe por quê. Então falar por isso, não é que o Rins vai abrir uma boca e falar com ninguém não, mas começa aquilo, fabricando substância demais, e a pessoa não consegue dormir. Então quando ficar irado, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Então vimos no Antigo Testamento que o controle, o domínio do Espírito, a mansidão, Jesus chega a dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, meus amados, nós devemos compreender que a maior, o melhor manual é a palavra de Deus. Nele está fundamentado. Nós devemos entender que Jesus é princípio e fim de todas as coisas. E esse letramento humano, essas inscrições humanas, até ajuda, é boa. Nenhuma literatura fica desprezada, mesmo que o conteúdo seja ruim. Muitas vezes, até numa literatura pornográfica, a gente aprende alguma coisa, não fazer determinadas circunstâncias. Mas a maior de todas, a literatura, a palavra de Deus. Porque a igreja de Cristo não é regida pelas decisões da sociedade, das cortes, por mais que sejam egrégias. O que eu quero dizer é que a igreja está acima da sociedade. As cortes são os tribunais, os grandes tribunos. A igreja que é dezima, distinta, que promove a lei. Tudo isso aí é bom. Mas a igreja de Cristo tem que se reger por quê? Pela palavra de Deus. E depois da palavra de Deus, aí vem as obediências, as observâncias humanas. Se o crente estiver na palavra de Deus, ele tem domínio próprio, ele tem inteligência emocional, tem inteligência espiritual, ele vai se controlar, ele não vai entrar em contradição. Mas por fim, vamos terminar. Já vamos com mais de 22 minutos de pregação. Por fim, não devemos ter medo de falar a verdade. Quem me pediu esse texto estava um pouco temeroso, estava um pouco apreensivo com o que iria acontecer. Então não devemos ter medo de falar a verdade. Não existe nenhum crime, meu amado, em dizer o que tem na Bíblia. Se Deus fala, o mundo pode explodir, o mundo pode sair do lugar, mas se Deus fala, nós temos que obedecer. Se Deus diz que a prostituição é pecado, nós devemos dizer que a prostituição é pecado. Se a Bíblia diz não é homofobia, não é nada contra determinada situação. Se Deus diz que a questão do homossexualismo é pecado, é pecado. Se Deus diz que nós não devemos roubar, que é pecado, então é pecado. Não podemos mudar o que tem na palavra de Deus, ainda que as leis humanas legalizem, diga que está tudo bem. As leis humanas, as cortes vão passar. E um dia todos nós, da pessoa mais humilde
Até as pessoas que estão lá, que fazem parte do Supremo Tribunal, vai morrer e se apresentar a Deus. Aí diz: prepara-te para encontrar com teu Deus. Então a verdade absoluta da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não muda. Devemos andar nessa verdade. E para terminar, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 36, que diz: disse Jesus: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, vamos viver em função de Cristo, do Evangelho, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Ele é que muda o tempo, as estações, as situações da nossa vida. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Mas a gente chega